E aí galera, meu nome é Newton e a gente vai continuar aqui agora com o nosso 14º vídeo tutorial sobre o Eagle em português para o canal Mr. Apple BR. Bom, nesse vídeo eu fechei aqui o projeto, tanto o esquemático quanto a placa, para mostrar para vocês como funciona, como é que o Eagle gerencia essa questão do esquemático e a placa. Bom, a gente vai abrir aqui agora, o Eagle está fechado, certo? Então a gente vai abrir aqui agora o esquemático e perceba que ele abriu o esquemático e bem rapidinho ali, ele abriu a placa e minimizou, certo? Então a gente vai clicar aqui na placa para que ele apareça. Maximizar. Bom, então você perceba que quando você abrir o esquemático, ele abriu a placa junto. Por quê? Porque ele funciona da seguinte forma. Existe uma função no Eagle chamada Back and Forward Annotation, que é o seguinte. Perceba que tem os quatro botões estão aqui, certo? Se eu vier aqui e deletar, por exemplo, esse botão de cá, vou voltar para o BRD, percebam que ele deletou daqui, entendeu? Se eu tentar deletar esse botão daqui, ele diz que não pode, cannot back annotate essa operação. Ele está pedindo para você fazer isso no esquemático. Por quê? Porque essa placa ela foi feita através de um esquemático. Então o esquemático é como se fosse o código-fonte de todo esse projeto. Então se eu quiser botar esse componente de volta, eu tenho que voltar apertar comando Z, ou então colocar o botão de volta. E aí, assim que eu apertei o comando Z, ele automaticamente apareceu de volta aqui. A mesma coisa acontece com as trilhas. Perceba essas nets aqui, desse LED 1, que é o LED vermelho. Se eu vier aqui e deletar elas, LED vermelho, deletar aqui, quando eu voltar para cá, o LED vermelho foi desgarrado do conjunto todo, ou seja, as suas nets foram desligadas. Então, o Back and Forward Annotation serve tanto para o componente, quanto para a trilha, quanto para nome, qualquer coisa. Agora, por exemplo, eu vou rodar aqui o ERC para ver se tem algum problema e não aparecer numa janela, então tudo ok. Se eu voltar e fechar essa janela do BRD e vier aqui, por exemplo, e deletar um botão como esse aqui, salvar, fechar o Eagle, na hora que eu for abrir de novo o esquemático, ele vai rodar o ERC automaticamente e vai dizer que a placa e o esquemático não estão consistentes. Então ele vai rodar o Forward and Back Annotation, diz que foi rodado, e que o RC vai me detalhar mais informações sobre isso. Então eu vou maximizar aqui, a minha placa também foi criada, certo? Foi aberta, quer dizer, e o botão continua aqui. Só que no esquemático o botão não tem mais. Então eu vou ter que vir aqui no Show RC Erros, ele vai dizer que não estão consistentes e vai me mostrar o erro. E aí vai mostrar aqui de rosa que erro de consistência, que a parte S1, que é a parte que está aqui no BRD, ele marca para vocês, não foi encontrada no esquemático. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu vou ter que voltar para o esquemático, vou ter que vir aqui, criar um novo botão, colocar ele de volta e dizer que ele se chama, colocar em valor, dizer que ele vai se chamar end1, que foi o mesmo nome que a gente deu. Agora, quando eu rodar o RC de novo, ele vai rodar sem problema nenhum. Então, agora, quando você clica no amarelo, ele diz que não tem mais erro de consistência e que o único erro que tem, no caso o warning, foi aprovado, que foi aquele que a gente viu no vídeo passado, que é do frame. Bom, isso eu mostrei para vocês como é que o Eagle funciona, no caso você deleta o componente do esquemático, se você quiser deletar ele da placa. E agora a gente vai falar o seguinte. Bom, lembra que a gente colocou aqui no esquemático os atalhos, que no caso é F2, 3, 4, 5, etc. Quando a gente vem para o BRD, esses atalhos não existem mais. No caso, você vai ter que criar esses atalhos diferentes para o BRD. Por quê? Porque o BRD, se vocês repararem, ele tem mais comandos e mais funções na lateral esquerda, certo? Então, a gente vai ter que... Tem mais aqui embaixo mostrando, inclusive. Tem mais funções, então a gente vai ter que fazer várias videoaulas explicando esses botões, essas funções extras, e depois disso a gente vai criar a tecla de atalhos de novo. Para isso, no caso, para eu explicar para vocês essas funções novas, comandos novos que foram colocados aqui, eu vou utilizar esse próprio exemplo. Então, esse exemplo daqui vai ser utilizado para explicar os comandos, e ao longo da explicação a gente vai construindo essa placa. E aí, a partir daí, quando essa placa estiver construída, provavelmente a gente já vai ter terminado todos os comandos,
e a gente vai poder continuar fazendo mais exemplos para fixar a utilização desses comandos do BRD. Deixa eu ver quanto tempo ainda tenho aqui. Dá para falar um pouco ainda. Bom, lembra que no esquemático você só podia mover os componentes, por exemplo, clicando no centro, no mais, eu tinha falado X, mas é no mais que tem no componente? Então aqui funciona da mesma forma. Você vai clicar no botão de mover e você só pode mover o componente clicando no mais que tem nele. Se você clicar fora ou no próprio componente, se o componente for grande, por exemplo, ele não vai mexer. Por exemplo, aqui não mexe, tá vendo? Eu tenho que clicar mais próximo do mais dele. E, no caso, vários comandos funcionam da mesma forma, tanto para o esquemático quanto para o BRD. No caso, o comando mover funciona da mesma forma. No caso, o comando copy você não vai poder usar ele aqui, porque você não pode criar um componente novo através da placa. Se você quiser fazer isso, você tem que fazer no esquemático. No caso, o comando mirror, ele espelha a placa, o componente. Então, se eu pegar um componente, colocar aqui na minha placa, pegar o mirror e espelhar ele, vocês percebam que o nome foi colocado ao contrário. Então, ele é espelhado. Outra coisa que eu preciso falar para vocês é o seguinte. Lembra que essa versão do Eagle é a versão Lite, ou seja, a versão que é free? Então, a versão free eu tinha falado para vocês que ela tem limitação de tamanho. Então, o tamanho máximo que você pode utilizar é essa linha, limitado por essa linha branca. Então, se eu pegar um componente e tentar mover ele para qualquer lugar diferente, ele diz que a versão Lite do Eagle não pode deixar que isso seja feito. Então, assim que você aplicar OK, o componente vai ficar preso na sua mão de novo. E aí você aperta Escape para soltar e você só pode colocar ele dentro da sua placa. Então, bom, por esse vídeo, pessoal, é só. Recapitulando aqui, eu mostrei para vocês como é que funciona o Back and Forward Annotation, que ele, no caso, atualiza a placa de acordo com o que você faz no esquemático. E lembrando que sempre que você for abrir o Eagle, mantenha tanto o esquemático quanto a placa aberto. Se você não quiser que eles fiquem visíveis, você pode minimizar ele, no caso. Mas sempre deixe aberto, porque qualquer alteração que você fizer no esquemático vai ser feita no placa. E uma vez que você feche, por exemplo, a placa e faça alterações no esquemático, à medida que você fizer mais alterações, vai ficando mais complicado de você reaver sua placa original. Então a gente deletou um componente aqui, ele deu erro. Para colocar esse botão de volta foi fácil, mas para um arquivo mais complexo, que você faz várias alterações, para que você lembre os nomes que você colocou em todas, dá muito trabalho. E outra, nos próximos vídeos a gente vai estar falando sobre as funções novas da placa. E bom, por esse vídeo é só. Obrigado por assistirem. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, visitar nosso site, seguir a gente no Twitter e até a próxima.